Olá amigos do canal Diletantes, eu sou o Elenilton e hoje eu trago aqui um vídeo muito importante para todo conservador. Na verdade não é só conservador, é qualquer pessoa que quer entender um pouco a história de onde a gente veio, de onde que a gente surgiu, que é um vídeo fazendo aí um comentário, na verdade apresentando um pouco o livro A Criação do Ocidente. É um livro muito interessante que eu acho que compensa toda pessoa ali, toda pessoa que quer entender um pouco mais sua história, que quer esquecer um pouco das mentiras que contaram pra gente na escola, é importante ler para ter uma nova visão sobre a criação do Ocidente. O autor aqui ele vai descrever como que foi a criação do Ocidente de acordo com o aspecto religioso, porque a religião ela tem uma certa importância. Antes de a gente começar o vídeo, eu acho que a importância principal desse vídeo vai se ajudar aí as pessoas que defendem o cristianismo como sendo a base do Ocidente, mas muitas vezes não sabem por quê, como que foi e como surgiu essa base, entendeu? Uns têm a visão romântica do cristianismo demais e outros têm uma visão muito pessimista. Então esse vídeo aqui, com a leitura do livro, vai auxiliar muito vocês. Bom, além desse vídeo que eu vou estar fazendo aqui apresentando um pouco o livro, tem um resumo também que eu escrevi, não espere aí grandes habilidades de escrita, porque eu não sou um escritor, mas é um resumo aí, acho que bom, fala aí um pouco de cada capítulo que vai ajudar vocês também. Eu recomendo, antes de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão lá e leiam o resumo que está aí no link abaixo. Pode imprimir, pode ler. Um resuminho de 4 páginas, você leiam ele, porque aí vocês vão ter um conhecimento maior e aí vocês vão conseguir entender o vídeo de uma forma melhor. E também, né, lógico que é muito interessante se você lesse o livro. A intenção desses vídeos é apresentar o livro para provocar a curiosidade de vocês e depois vocês vão lá e leiam o livro. Bom, antes de a gente entrar aí no comentário do livro, eu tenho que trazer algumas coisas aqui importantes para vocês. Primeiro, é uma diferenciação que o autor faz logo no começo do livro, que é a diferença entre fé e ideologia. Isso é importante para a gente nunca confundir uma com a outra, não achar que são a mesma coisa, né? Não achar que o comunismo é uma ideologia igual ao cristianismo. Pelo amor de Deus, são coisas diferentes. Bom, o autor tem um parágrafo muito didático que eu vou ler para vocês aqui, porque só com esse parágrafo já é suficiente para vocês entenderem essa diferença. No sentido moderno da expressão, uma ideologia é algo muito diferente da fé, embora se destine a cumprir as mesmas funções sociológicas. A primeira constitui-se como produto inteiramente humano, um instrumento por meio do qual a vontade política tenta moldar a tradição social para que dela possa se servir. Todavia, a fé aponta para além do mundo dos homens e de suas obras. Ela introduz a humanidade num campo de realidade muito mais alto e universal em comparação ao mundo finito e temporal ao qual o Estado e a ordem econômica pertencem. Logo, a fé introduz na vida humana um elemento de liberdade espiritual que pode exercer uma imensa influência transformadora e criativa sobre a cultura social dos homens durante sua trajetória histórica, assim como exerce influências igualmente transformadoras sobre a vida pessoal de cada um. A fé, então, ela vai muito além da ideologia, porque a ideologia é como se fosse a fé no homem, são coisas diferentes. A ideologia ela se baseia só aqui no campo temporal, né? Ela vai querer mudar o costume para se adequar, para criar uma nova sociedade, mas diferente da fé, não, a fé leva o ser para algo temporal. Por isso ela exerce uma mudança muito mais profunda que às vezes a ideologia. É fácil derrubar uma ideologia, embora não seja tão fácil, a gente sabe como é complicado. A gente vive aí tentando derrubar o marxismo, mas a gente sabe que é mais fácil derrubar uma ideologia do que uma fé. Uma fé você até pode matar uns, pode fazer alguma coisa, igual o Islã tenta, mas mesmo assim ela continua viva, porque ela muda a pessoa de uma forma, porque ela mexe também com algo temporal. Ela vai muito além dessa vida. A ideologia você pensa só em quando você está vivo, já a fé é algo diferente. Bom, uma outra coisa também importante é a importância histórica da fé. O autor ele fala aqui, que é muito interessante, que a fé, na verdade ele usa uma citação de outro autor, que a fé é a chave da história, é uma chave histórica. Tudo da história gira em torno de uma fé, em algumas culturas, certo? Culturas que não têm fé, não tem como, né? Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Mas, sei lá, uma tribo indígena que são ateus, não sei se isso já existiu, acho difícil. Mas digamos que existe, então aí não vai girar em torno da fé. Porém,
A cultura do Ocidente, ela gira em torno da fé. Essa é a importância histórica da fé. Porque a fé, ela é além de um princípio além do princípio transcendental, na verdade. É o seguinte, a fé, ela vai muito além de você, sei lá, ir na igreja, comungar e acabou ali, escutar, se confessar com o padre, acabou. Não, a fé vai muito além disso. Ela molda todo o comportamento do homem e tem várias influências que a gente vai descrever aqui ao longo do vídeo. Bom, então vamos agora para a base do Ocidente. Primeiramente, a gente tem que entender um pouco da história antes da gente ter uma espécie de Ocidente, na sua formação, né? Certo, a gente tem ali a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento começa aí a ser convertidos os primeiros cristãos, começam a ser convertidas famílias e tudo mais. Esses primeiros cristãos, eles foram muito perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano botava eles lá no Coliseu, jogava eles para os leões e tudo mais. Essa história que todo mundo sabe. Até um certo ponto que um imperador foi lá e se converteu ao cristianismo e a partir daí acabou as perseguições aos cristãos. Isso foi por volta, se eu não me engano, do século século IV, perdão. A partir daí, então, tem a conversão. Logo, um tempo depois, aí o Império Romano se torna um Império Cristão. E como eu estava falando no vídeo anterior, essa conversão do Império Romano foi algo extremamente espontâneo. Algo até interessante, porque como que pode um império se converter a um cristianismo, a uma religião de umas pessoas que acreditavam no homem que morreu e ressuscitou, no homem que dava outra face? Isso é meio estranho, né? O império precisa de força, o cristianismo ele não traz essa força muito grande militar. Por que o império ia se render ao cristianismo? Para mim, isso foi um milagre. Porém, a gente não precisa se ater aí aos dados de fé, pode ficar aqui só na base histórica, mas que é algo interessante, que é algo a se pensar, que como que pode, que é algo a se pensar, a gente tem que fazer, porque como que pode, né, o cristianismo conseguir converter o Império Romano, império esse que há pouco tempo atrás matava e perseguia eles. Bom, após essa conversão do Império Romano, o Império Romano não ficou muito tempo sendo cristão, porque a conversão ela foi no século IV, e no século V o Império Romano já tinha caído. Então, não foi muito longe, não. O Império Cristão, se a gente pode dizer assim, ele não durou muito tempo. Depois tem, então, a invasão dos bárbaros, e a Igreja Católica, ela agora se torna a herdeira da tradição romana, né? Tudo aquilo que tinha em Roma, as leis, a cultura romana, ela passa para a Igreja Católica, porque a estrutura romana, assim, a estrutura física, ela caiu, né? Tem até acho que uma frase, uma frase muito interessante, se eu não me engano, Santo Agostinho. Ele fala uma coisa que é bem legal. Ele fala assim, esqueçam os arquedutos. Arquedutos era aquele sistema de água do Império Romano, né? Pra você ver, no Império Romano já tinha água canalizada. Como que pode, né? Na Idade Média inteira a gente não tem isso, mas no Império Romano tinha, né? Então ele fala, esqueça dos arquedutos e foquem nos bárbaros. Por quê? Os bárbaros estavam invadindo o Império Romano, destruindo tudo que era estrutura física, mas ainda tinha a alma deles, que foi esse o maior interesse do cristianismo. A partir daí, então, começa a conversão dos bárbaros. O que é interessante, nossa, eu sempre buco com esse slide. O que é interessante a conversão dos bárbaros, porque a conversão dos bárbaros é também, para mim, outro ato de milagre do cristianismo. Porque vocês imaginam, invade os vikings lá, eu nem sei na verdade se eram os vikings, mas invade todo aquele povo bárbaro, e aí eles começam a matar, estrupar, cortar a cabeça de pássaro, começam a fazer tudo que a gente imagina que é, né? Porque antigamente, quando você invadia o território, você colocava o terror lá. Então eles começam a fazer isso, e a igreja então consegue converter esses bárbaros, né? Eu tava fazendo um vídeo há pouco tempo, eu acho que acho que ontem ou antes de ontem eu fiz um vídeo, muito interessante, respondendo, o menino comentou nos comentários do vídeo Como Ser o Conservador, sobre essa imposição que o cristianismo ele impôs a sua fé aos outros, que sempre foi uma história de dominação, que a história do cristianismo é uma história de dominação. Só que isso é meio que impossível. Porque como que a gente vai conseguir? Como que o cristianismo conseguiu impor a sua fé aos bárbaros? É impossível. Os bárbaros tinham poder militar, o cristianismo não tinha poder algum. A única coisa que o cristianismo fez foi fazer o processo, né, os cristãos ali, foi fazer o processo de divinização, até que ele conseguiu converter esses bárbaros. E aí ele cria, a partir dessa conversão, então a gente tem a formação do homem do Ocidente. O homem do Ocidente, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aí embaixo.
que é algo interessante pra caramba, porque de um lado a gente tem o bárbaro, que virou o europeu, né? O europeu é o bárbaro convertido, e do outro lado a gente tem as forças cristãs, com a estrutura romana e tudo mais. Então o homem europeu, ele é um bárbaro, ele não deixa de ser um bárbaro, ele é um valente, ele é um guerreiro, porém ele tem a moral cristã, ele sabe o valor do amor, ele sabe ter compaixão. Por isso que o Ocidente sempre conseguiu evoluir bastante. Porque a gente tem a junção de duas culturas muito importantes. A cultura bárbara para defesa, para sua defesa, e a cultura cristã para fazer a sua moral, né? Porque imaginem só, se a gente fosse só cristão, de repente os homens podiam ser meio bunda mole. Mas se a gente fosse só bárbaro, de repente os homens seriam um bando de louco. Então é importante essas duas culturas. Bom, essa imagem do Ragnar, ele explica bem o que é o homem cristão. Quem assistiu a série Viking sabe que ele é um bárbaro, um viking, né? E depois ele meio que se converte ao cristianismo. Ele acaba não se convertendo muito bem, porém a intenção é essa. Num período ele está meio cristão. E quando ele está cristão, ele representa o que é o homem do Ocidente. É um bárbaro que foi convertido pelo cristianismo. E o Ragnar foi convertido pelo amor, né? Pela bondade do Atlestan. O Atlestan era um grande homem, né? Tudo bem que era um padre meio safadinho, mas tudo bem. Sempre a série tem sacanagem no meio. Mas o Ragnar ele é um grande exemplo do que é o homem cristão, né? É muito semelhante ao homem que a gente tem hoje em dia, né? O homem cristão tá parecendo com o Ragnar hoje em dia. Bom, como que foi então a relação entre a igreja e os bárbaros? A igreja começou a desempenhar o papel moral e religioso a partir daquele momento. E os bárbaros o político e militar, né? Então algumas leis ainda foram a lei dos bárbaros, depois começou o feudalismo e tudo mais, ainda eram a lei deles. Mas porém a moral e a religiosidade ficou contida aos cristãos. Com o passar do tempo, a gente começou ali a ter o feudalismo e tudo mais, a igreja ela se tornou um pouco subordinada aos bárbaros, aos reinos dos bárbaros, né, ao senhor feudal. Por quê? Porque ele detinha de muito poder. A igreja não tinha todo esse poder. E às vezes a igreja, para sobreviver, para conseguir fazer ali seus cultos, para ter uma estrutura melhor, ela teve que se subordinar um pouco ao reino, aos bárbaros, ela teve que subordinar um pouco ao rei, ao Estado, né? Eu não acho que isso foi algo tão ruim, eu acho que de repente foi algo necessário para a igreja. Porque, poxa, a gente está na Idade Média, eles tinham muito poder, a igreja não tinha tanto poder assim. Isso causou um pouco de problema na igreja? Causou, porque toda vez que o Estado interfere em algo, né, naquela época era o senhor feudal, algo bem diferente do que é o Estado moderno, mas sempre gera alguma merda. Causou um pouco de problema sim. Porém, não sei se a igreja tinha muita escolha quanto a isso. Bom, a igreja agora, quando ela começou a converter os bárbaros, que ela tinha lá os bárbaros convertidos, ela precisava adequar a linguagem do cristianismo à linguagem bárbara. E para isso, então, ela começou o desenvolvimento litúrgico. Esse desenvolvimento litúrgico, ele é bem interessante porque a igreja ela faz um esforço poético muito grande para levar o cristianismo ao bárbaro, né? Para comunicar o cristianismo aos gentios e aos bárbaros. E isso acaba tendo que ter um desempenho intelectual muito grande, uma força de trabalho intelectual muito grande. E por isso, então, a gente tem o nascimento dos monastérios, né? Os monastérios, eles nascem a partir daí, a partir desse esforço intelectual da igreja de congregar ali, de adequar a linguagem da igreja aos bárbaros. Bom, o monastério ele começa isolado, mas depois de um tempo a gente tem meio que a socialização. Eu nem sei se esse termo é um termo muito bom para falar, mas ele começa um pouco isolado, depois ele vai mais para a cidade, ele começa a ter ali um contato mais grande com a sociedade cristã, né? E ele desempenhava um papel muito importante, além de fazer esse desenvolvimento litúrgico, que era a educação dos convertidos. A educação dos convertidos foi algo muito importante porque foi a escola da Idade Média durante um longo tempo, né? A educação ela ficou retida somente aos monastérios do século VII ao século XII. Então a gente tem aí muito tempo, sendo que só os monastérios que tinham ali a educação. O monastério ele não ensinava só as pessoas ricas, ensinava a pessoa pobre a ler, a escrever. Geralmente eram coisas que auxiliavam a igreja. Porém, de certa forma, não deixou de ser uma escola, porque a partir do momento que a pessoa tinha o acesso à leitura, por mais que era mais difícil naquela época conseguir outros livros, a gente podia ter um desenvolvimento intelectual maior. Não era algo, meu Deus, como se fosse uma universidade moderna, porém, era sim um desenvolvimento grande, era algo interessante, né? Então a gente tem aí então esse desenvolvimento
da educação pelos monastérios, que ficou contido ali durante um bom tempo. Para quem acha que a Idade Média só foi a Idade das Trevas, não tinha educação, na verdade não foi bem assim. A gente tem aí os monastérios mostrando isso, dando outro olhar pra gente. Bom, tive que dar um corte aí, porque o sol começou a bater aqui, tava batendo no meu rosto, aí tenho medo de bugar depois o chroma key. Eu espero que o fato de eu ter fechado a cortina não bugue o chroma key depois. Mas vamos lá. Antes de a gente falar de outro ponto importante da estrutura medieval, que é as universidades, eu vou falar um pouco sobre Carlos Magno. Ele é uma figura muito importante na história no desenvolvimento da civilização ocidental, porque ele foi um imperador que tinha muito poder, né? Ele teve o império, o nome do império dele era o Império Carolígio, e esse império, ele infelizmente durou um pouco mais de 100 anos, durou muito pouquinho, mas ele foi importante porque no período que Carlos Magno estava vivo ali, que ele tinha o palácio dele, ele fez uma espécie de centro universitário, não sei se era bem isso, mas ele fez uma escola ali no qual ele promovia a educação, né? O imperador, ele além de ser um apreciador da educação, ele tinha muito poder, né? Então ele juntou o útil ao agradável e criou uma espécie de universidade ali, no qual havia vários pensadores de todo o mundo, que a intenção, na verdade, de Carlos Magno era criar, ele falava que era criar a nova Atenas, né? Ele queria ter ali vários filósofos, várias pessoas pensando, ajudando no desenvolvimento da filosofia, no desenvolvimento da cultura ocidental. Então, por ele ser um homem importante, por ele ter criado essa escola, essa universidade, esse encontro de pensadores, e ele acaba sendo, né, o ponto de partida da cultura medieval. Ele é meio que uma espécie de início ali do desenvolvimento cultural medieval, da alta cultura medieval. Então ele é um ponto de partida, né, da cultura medieval. É um grande homem, um importante homem. E detalhe, né, ele era um bárbaro que se converteu ao cristianismo. Então isso aí muda muito as coisas, né? Pra você ver como que pode aí um bárbaro que teve a sua fé imposta, ter tido educação pelo cristianismo e conseguir fazer um ato desse. Então é bem interessante a gente também entender um pouco aí da história de Carlos Magno. Bom, agora a gente entra no outro ponto que acho que um dos pontos mais interessantes desse vídeo, que são as universidades, né? A gente está aí acostumado aí com falar muito, pô, na Idade Média não tinha estudo e tudo mais, mas as universidades começaram lá, né? Foram criadas lá. Antes de a gente ter a universidade, a gente tinha uma espécie de conservadorismo romano, porque a igreja dentinha dessa estrutura romana e as pessoas eram muito apegadas a essa estrutura, a estrutura cultural, tá? Não a estrutura física, já expliquei isso anteriormente. Então elas eram muito apegadas a essa estrutura e não queriam abdicar dela, queriam ficar ali mais de boa, não queriam ir muito atrás do estudo, não queriam descobrir muito as coisas. Porém, quando a gente tem o nascimento da universidade, começa essa espécie aí de inquietude, de investigação filosófica, investigação científica, que a universidade ela tem por natureza, né? E já no início da universidade, a gente tinha a cultura do diploma, o que é algo interessante, né? Começou a ter universidade, já começou a ter a cultura do diploma. Para quem não sabe o que é a cultura do diploma, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, hoje em dia, as pessoas só fazem universidade em busca do diploma. Ou seja, o amor ao conhecimento ele fica em segundo plano. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa quer fazer a faculdade de TI. Então ela começa a fazer ali a faculdade dela, começa a dedicar a passar as provas e não a aprender. Porque uma coisa é um fato muito interessante. Quem estuda para a prova não aprende. Aprende quem não estuda para a prova. Aí você vai falar, pô, mas como assim? A pessoa que estuda todo dia, que tem ali uma base biográfica, né? Ela tem ali bastante livros calçando o conhecimento dela, ela não vai precisar estudar para a prova. Então ela estuda um pouco cada dia e esquece de estudar para a prova. Porque quando você estuda um dia antes da prova, no outro dia automaticamente você já esqueceu. Então, por esse fato das pessoas pensarem só no diploma, do diploma vindo em primeiro lugar, elas pensarem só na nota delas, elas acabam não aprendendo. Quantas universidades saem da universidade aí e perguntam para ele o que ele aprendeu, ele vai falar, não aprendi muita coisa não, aprendi mais coisa no bar mesmo. Você vê como que é as coisas. É só pensando no diploma, é tudo em prol da prova e aí acaba estragando a educação. Como a educação hoje é uma bosta, né? Bom, mas além disso, né, além dessa cultura do diploma que não era de forma alguma como é hoje, né, se a gente for comparar a universidade medieval com hoje, a gente vai perceber que a universidade medieval era muito melhor, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Se a gente for comparar a universidade medieval com hoje, vai perceber que a universidade medieval era muito melhor. E ela tinha uma coisa que eu acho que hoje em dia é inviável ter, que era a disputatio. Sei lá que se fala, não sei se fala assim, é latim, então me perdoe. A disputatio
era uma espécie de debate público, né? Onde que ia lá um mestre, eles debatiam sobre o assunto com aquele mestre e tinham pergunta de tudo que é tipo, do que é gênero, né? Então a pessoa chega lá e perguntava pro mestre lá, São Tomás de Aquino estava lá, então a pessoa chegava e perguntava para São Tomás de Aquino: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E São Tomás de Aquino ia responder, né? Lógico que essas são perguntas aí que não tem como responder, mas tudo bem. Então ele explanava sobre algum tema, debatia com outros mestres também, e aí tinham as perguntas, tinha os debates entre os professores e alunos, o que é algo muito interessante, né? O conhecimento era algo mais livre. Porém, hoje em dia, como que a gente vai fazer isso, né? Hoje em dia, sei lá, tem um professor que é conservador, ele deu uma palavra e chamaram ele de fascista já. Não dá, né? O cara nem precisa ser conservador, o cara só pode ter uma opinião diferente do que a esquerda tem, do que essa hegemonia cultural que eles possuem, que pronto, acabou, já é um fascista, já é tudo mais que a gente está cansado de ver por aí, né? Bom, outra coisa importante também, né, nessa época das universidades, eu não vou falar aqui de todas as universidades que teve, você pode ver no resumo, que no resumo eu falo aí das principais, mas aqui não dá, não tem como eu falar de todas que existiram, porque realmente é muita coisa, são informações interessantes, muito interessantes, mas que não fica viável ao vídeo. Porém, uma muito importante foi a Escola de Tradutores de Toledo, na Espanha, né? Essa escola de tradutores começaram a traduzir importantes obras de Aristóteles, toda a filosofia clássica elas traduziram, e também traduziram um pouco de pensadores judaicos, pensadores muçulmanos e tudo mais. Foram importantes porque foi a partir daí que começou a ter um acesso maior às obras clássicas da Idade Média. Até então não existia. Como essas obras clássicas, Aristóteles, pareciam que não podiam ser congregadas com a Igreja Católica, com a moral cristã, né, com a doutrina católica, elas meio que ali tiveram alguns problemas, né? Porque a partir do momento que a gente tem ali os textos de Aristóteles sendo traduzidos, que a gente tem esse acesso, as pessoas começaram a achar que aquilo era certo e que aquilo contrariava a doutrina católica. Então começou a surgir as heresias, e aí isso gerou um problemão para a igreja, porque a igreja não queria proibir esses textos, a igreja queria esse conhecimento, porque a igreja católica, ela sempre amou o conhecimento filosófico, né? Uma das coisas que mais fazem eu olhar com a igreja católica com um olhar muito bom, né? Que mais me admiram na igreja católica, é esse fato deles sempre gostarem, sempre quererem um conhecimento filosófico, não bloquearem um conhecimento filosófico. Em algumas religiões evangélicas, alguma religião protestante, quando você fala de filosofia, de história, as pessoas ficam meio que isso, cara, é só a Bíblia, é só a Bíblia, é só a Bíblia. Não, na igreja católica tem um passo além, né? Eu não sei se a igreja protestante a gente também tem estudo de filosofia. De repente pode até ter, hoje em dia a gente tem muita igreja. Mas na grande maioria não é, né? O estudo é mais focado ali na Bíblia. Então, a partir do momento que tem essa tradução, começa a ter as heresias, aí fica complicado para a igreja. Mas a igreja, então, cria as ordens dos dominicanos e dos franciscanos, se eu não me engano, que tinham outras funções, mas uma das funções era trabalhar em prol aí combater essas heresias, era tentar conciliar o conhecimento filosófico o conhecimento filosófico do período clássico com a doutrina católica. Até então, que, graças a Deus, surgem os catedrais de ideais, né? O que são os catedrais de ideais? Isso é uma analogia. São os grandes homens ali, São Tomás de Aquino e outros, que conseguiram congregar o período, a filosofia clássica com a doutrina católica, conseguiram unir ali essas duas realidades, essas duas doutrinas, esses dois estudos que aparentemente pareciam contraditórios, mas foram provados que era algo que abarcavam de maneira diferente, mas não se contradiziam, né? O estudo filosófico ele vai por um lado e a fé vai para o outro, e eles podem ser conciliados sim. Tem como você ser um grande apreciador de Aristóteles e ser um cristão, ser um católico, isso é possível. E esses catedrais ideais, então, conseguem fazer isso, conseguem unir a fé ali. São Tomás de Aquino, nos seus trabalhos, que é uma coisa de louco. Eu, sinceramente, confesso que eu não tenho muita capacidade para ler Tomás de Aquino, para ler São Tomás de Aquino, por mais que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino seja um livro para iniciantes, igual ele diz, né? Mas realmente é muito difícil. Eu tenho vontade, sim, de me aprofundar no estudo de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que é algo interessante. Tem outros livros muito, muito interessantes. A gente tem pessoas aqui no Brasil que fazem trabalhos tomistas muito importantes, né? Acho que um dos mais notáveis é o professor Carlos Nogueira, que faz ali o trabalho dele. Ele tem ali um site que acho que chama estudostomistas.com.br, eu não lembro agora, vocês pesquisem aí, eu vou botar o link aí embaixo, que ele tem bastante coisa sobre Tomás de Aquino, que é um trabalho muito interessante. A gente tem aí brasileiros se dedicando a falar sobre São Tomás de Aquino. Ele traduz obras também de São Tomás de Aquino. Homens como o professor Nogueira,
que mostram que a gente ainda tem esperança no fim do túnel, ainda tem alguém lúcido no meio desse mar de loucuras, né? Bom, como eu falei anteriormente, a gente teve ali uma espécie de estatização da igreja, né? Eu coloquei aqui secularização da igreja, mas é mais uma espécie de estatização que tem a ver um pouco com a secularização, né? A igreja, ela passa... Ô, mosca do caralho. A igreja... Eu falo palavrão demais. Não é uma mosca, é uma abelha. Ó. A igreja, ela passa por uma espécie de estatização, né? O Estado, ele interfere tanto na igreja que ela começa a fazer parte do Estado. Como eu expliquei para você anteriormente, que a igreja ela ficou meio que subordinada aos senhores feudais, ao feudalismo e tudo mais. Porém, surge então o movimento reformista, que é um movimento extremamente importante para a igreja, porque ele vai tentar tirar esse poder do Estado sobre a igreja, tirar essa influência estatal sobre a igreja, né? Ele começa ali nos monastérios, né? Tem ali sempre pode ver que é interessante que na civilização ocidental, que muitas das coisas começam a partir do monastério, né? A educação começou a partir do monastério, a reforma, o movimento reformista começou também a partir do monastério, então a importância do monastério. Então ele começa ali no monastério e depois então com a intercessão de Henrique III, que era acho que ele era o rei da Alemanha, não sei dizer agora o que ele era, mas era um homem muito poderoso. Ele intercede então na nomeação do Papa, nomeando o Papa, se eu não me engano, Gregório VI, Gregório IV, se eu não me engano, que esse Papa ele tem bastante poder agora, como ele é um homem poderoso, ele também era um reformista. Até a intercessão de Henrique III, até a nomeação desse Papa, o movimento reformista ele ficou bem atrelado ao baixo clero. Mas a partir do momento que tem a nomeação desse Papa, o movimento reformista então ele ascende para o alto clero, né? Eu vou explicar um pouco melhor o que foi o movimento reformista, porque de repente ficou um pouco confuso para vocês. O movimento reformista, ele foi uma tentativa ali dos homens da igreja, dos padres, dos monges, de tirar um pouco do poder estatal da igreja, né? A igreja, o poder estatal tinha muita interferência na igreja. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam liberdade para a igreja, igual a gente quer hoje em dia. E a gente quer liberdade econômica, né? A gente sofre aí um problema porque o Estado interferindo em tudo. Então a gente quer uma liberdade econômica, quer uma liberdade municipal, estatal, tudo mais. Estatal, quando eu falo, é liberdade dos estados, né? Por exemplo, tem ali a interferência federal nos estados muito grande, então que é o federalismo e tudo mais. Então a gente tem essa interferência muito grande. Era isso que a igreja queria ser mais autônoma, ter mais liberdade. Obviamente que tinha pessoas da igreja que não defendiam isso, muito poucos, mas tinha por quê? Porque deviam estar ganhando com o Estado, né? E aí, então, a partir do momento que ele tem que o movimento ele tem representatividade no alto clero, ele consegue, então, a sua vitória e a igreja se torna mais livre. Porém, né, como nem tudo são flores, a partir do momento que a igreja ela tem mais liberdade, ela começa a ganhar mais poder. Isso não é ruim, a igreja ter um grande poder não é ruim. Mas como a igreja é feita de homens, né, e a igreja é santa, mas os homens são pecadores, começa ali um pouco de abuso, que vai gerar problemas futuros, né? Mas o que não torna o movimento de maneira alguma ilegítimo é porque após essa reforma que teve, após esse ganho de poder da igreja, os homens, os bons ali, os santos, eles começam a ser tomados pelo ideal profético do Antigo Testamento. O que é esse ideal profético no Antigo Testamento? É a justiça, né? No Antigo Testamento a gente tem muito, se fala muito de justiça, né? Os homens, os reis são sempre pessoas justas, são sempre pessoas que buscam a justiça, né? A justiça ela é muito falada no Antigo Testamento. E esse ideal de justiça, ela toma esses homens que estavam ali no movimento de reforma, esses santos e outros homens também, e eles começam a reformar a reforma, já que a gente pode dizer assim. Começa a ter esse ideal, então, que permitiu que o movimento de reforma tivesse uma influência muito grande na nossa sociedade, né? Por mais que ele teve esse pequeno problema do aumento do poder da igreja, mas o ideal profético ele deu uma balanceada aí, a igreja ganhou muito poder, mas teve ideal profético de justiça, a igreja se tornou mais justa, e aí permitiu que ele exercesse uma grande influência na nossa sociedade ocidental. Bom, mas infelizmente, né, as coisas elas com o tempo tendem a decair, e aí começa a crise do século XIII. É uma crise aí triste, muito triste, porque a partir desse momento então a gente tem o começo na verdade o começo da decadência do Ocidente. Até então o Ocidente
ele tinha aí uma grande força, né? A igreja tinha uma grande força, mas a partir daí então começa a decadência do Ocidente, decadência cultural, decadência religiosa e tudo mais. Bom, começou com o capitalismo da igreja. O que foi o capitalismo da igreja, né? Não é que a igreja se tornou capitalista, saiu roubando todo mundo, não foi isso. Lembra que eu falei que teve o ganho de poder? Sim, teve esse ganho de poder. E aí começou um pouco dos abusos, sem indulgências, aquela questão da reforma protestante e tudo mais que a gente sabe. Isso, de certa forma, foi ruim para a igreja. A igreja não era composta só de homens maus, mas a gente tinha um clero um tanto corrupto. E isso prejudicou muito a igreja. Porque aí começou toda aquela reclamação, né? Ah, só vai pro céu quem paga isso, aquilo tudo mais. Foi ali um erro da igreja, um erro dos homens da igreja que deixaram o dinheiro subir a cabeça, que aí começou uma corrupção da igreja. Porém, era todos os homens? Obviamente que não. Nunca a igreja foi totalmente corrompida, né? É igual fala aquele princípio da Bíblia, né? Que as trevas nunca prevalecerão sobre a igreja. Nunca as trevas vão ser maior do que a igreja. Por mais que a gente tenha ali homens ruins, ainda a igreja era maior. Porém, esses homens ruins acabaram gerando um pouco de revolta nas pessoas. E as pessoas começaram a querer fazer o quê? Fazer uma espécie de revolução. O movimento reformista, aquele movimento que eu expliquei um pouco antes aqui no slide anterior, ele começou a ser taxado de revolucionário, né? Por que ele foi taxado de revolucionário? Porque ele queria tornar a igreja mais justa, e quem estava na igreja, né, naquela época, começou a falar, eles estão querendo mudar a estrutura, eles estão querendo ser comunistas. Lógico, o comunismo não existia naquela época, mas era como se fosse isso, né? Digamos, sei lá, sobe um governo muito capitalista ao poder, sei lá, um liberal, muito liberal mesmo, e aí alguém começa a falar, ó, você tem calma aí, não é assim, dá uma olhada para os pobres. Eu sei que isso na economia não dá muito certo, mas tenta entender que é uma analogia. E aí o pessoal, esse governo começa a chamar o pessoal começa a chamar o pessoal de revolucionário, que estão querendo revolução e tudo mais. Então, aí está um ponto aí interessante, né? Então esse movimento reformista ele começou a ser taxado de um movimento revolucionário. Após isso, então, começa aí um monte de coisa que só veio a lascar, que lascou tudo, né? Primeiro foi o fim das ordens cruzadas, né? Não deu para me explicar um pouco aqui do motivo das cruzadas, não um pouco do motivo, mas da jogada que a igreja faz com as cruzadas, né? Porque não dá para falar disso, é uma coisa que gera um pouco mais tempo, mas no resumo tem, depois vocês vejam. Acaba tendo o fim das ordens cruzadas. As ordens cruzadas ela foi muito importante, né? Tem a ordem dos templários, como está na imagem aí, que ela foi importante porque os templários ganharam bastante poder, né? Os templários também tinham bastante riqueza. E com o fim da ordem, a igreja confisca esse bem, o Estado fica um pouco dos bens. E aí então a gente tem esse problema aí com o fim das ordens dos templários. A igreja perde um pouco da sua força. A ordem dos templários é uma coisa assim bem interessante a ser estudada, né? Não eram pessoas ricas, eram pessoas pobres que faziam aquele voto de defender o Ocidente e de nunca fugir à batalha. Então, eles eram muito temidos. É algo também que, se quiser fazer um estudo posterior, compensa bastante, né? Então, vocês estão percebendo que minhas cachorras estão latindo. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho só para dar uma tretada com elas, brigar com elas um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É inacreditável. A partir do momento que eu começo a gravar alguma coisa, sempre tem algum empecilho. Só as cachorras começam a latir. Agora foi a moça que veio medir a água, aí tem que abrir o portão para lá e tudo mais. Sempre gera algum problema. Mas cá estou aqui eu de volta, né? É impressionante. Ontem que eu ia gravar o vídeo, eu estava preparando aqui ainda os slides que eu preze, não veio ninguém. Tá tudo tranquilo, de boa. Agora hoje, só porque eu comecei a gravar, começa alguma coisa. Mas bom, vamos lá. Então, esse fim da Ordem das Cruzadas, ele foi um grande golpe para a igreja, assim como também esse fato dela estar meio capitalista. Outra coisa também que prejudicou muito a igreja foi o ataque dos burocratas do Estado, o Estado querendo interferir na igreja, né? O Estado e a igreja ele sempre teve assim, uma relação meio de conflito, né? O Estado e a igreja nunca se deram muito bem. Então esse ataque da igreja, esse ataque do Estado na igreja, de querer confiscar os bens da igreja, essa interferência estatal, né? Como tem, por exemplo, acho que uma das coisas mais interessantes que quando ali tem a reforma calvinista, né, que os calvinistas começam ali com aquele querer mudar, se afastar da igreja. Tem ali, não é a calvinista, acho que é anglicana, perdão, anglicana. Tem ali todo o interesse do rei ali para querer se casar de novo. Então tem ali todo esse problema do Estado interferindo muito na igreja, querer tomar os bens da igreja, querer derrubar de certa forma, querer diminuir o poder da igreja, né? E com tudo isso então a gente começa as divisões. As divisões, foram algo muito triste para a história do Ocidente.
Porque a partir do momento que tem as divisões, as divisões, começa ali a Reforma Protestante, fora a Reforma Protestante, outras divisões antes, o Grande Cisma e tudo mais, isso foi, acho que, o golpe mais duro para o Ocidente. Porque o poder religioso do Ocidente, a Igreja Católica, ela perde totalmente o seu poder, né? Não totalmente, mas ela fica muito mais fraca, exceto na Espanha e Portugal. Porém, nos outros estados da Europa, a Igreja Católica ela perde a sua força política. E hoje em dia a Igreja não tem poder nenhum. Na verdade, eu não digo nem a Igreja, eu digo o cristianismo. Qual é o poder que o cristianismo tem atualmente? Muito, isso é graças às divisões. Se o cristianismo ele fosse mais unido, se a gente tivesse uma igreja só, óbvio que a gente teria mais poder. Eu sei que isso é impossível, eu concordo com quem falar, eu não sou besta a ponto de achar que daqui a um tempo a gente vai ter ali um ecumenismo geral, vai todo mundo ser católico, todo mundo ser evangélico. Então isso não vai acontecer, é impossível. Mas é triste ver como que a Igreja Católica perdeu seu poder e, consequentemente, o cristianismo perdeu seu poder, né? A gente não pode esquecer, você pode ter toda a ressalva teológica possível com a Igreja Católica. Por exemplo, você é um amigo protestante que está assistindo o vídeo agora. Você pode ter toda a ressalva teológica com a Igreja, achar que a Igreja Católica são adoradores demais e tudo mais, mas isso não entra em questão. A gente está falando aqui de força política. Você tem que concordar que a partir do momento que teve a divisão da igreja, a partir do momento que houve a reforma protestante, que Martin Lutero começou com as tretas dele, a igreja perdeu sua força política, o cristianismo perdeu sua força política. E seria muito melhor se o cristianismo fosse mais unido hoje. A gente teria mais poder para aplicar algumas coisas, para barrar o Islã, por exemplo. Né? Como a gente não tem esse poder, hoje em dia fica as coisas como muito mais complicadas. Essa é a coisa triste da reforma protestante, o que vem de ruim da reforma protestante, da toda ali revolução religiosa. Bom, já apresentado um pouco da história do ideal cristão que tem por trás do Ocidente, a gente tem que ser igual aos templários, a gente tem que ser guerreiro, a gente tem que lutar por eles, né? Os templários eram grandes homens, grandes guerreiros, a gente também precisa de ser isso hoje em dia. Ou seja, você não precisa ter medo de defender o cristianismo, sabe? Eu tenho vontade de trazer mais vídeos sobre o cristianismo, tem muita coisa importante sobre o cristianismo, sobre a Igreja Católica também tem muita coisa interessante, sobre muitas mentiras que foram ditas sobre a Igreja Católica, mas é isso que eu quero que vocês entendam, que você não tem que ter medo de lutar pelo cristianismo, mesmo que você seja protestante, não tem por que não você defender a história da Igreja Católica no momento antes da Reforma, por exemplo, apontando como a Igreja Católica foi importante. Pare com essa rincha de fé. A gente tem uma divisão aí de uma briga com os protestantes, muitos conservadores que são protestantes, que começam a falar, mas é que a igreja cometeu alguns abusos. Não, não foi isso. Você tem que entender esses abusos, vai estudar a Inquisição, vai estudar as cruzadas, que aí você passa a ver com um olhar diferente, né? Eu acho que as pessoas têm medo de estudar a história da igreja porque, sei lá, de repente, não sei, tem medo de se converter ou tem medo de achar besteira, mas não é assim, né? E para os católicos também fica um aviso, parem de chamar os protestantes de revolucionários, né? Tem muito católico que acha que o protestante é revolucionário, embora isso tenha até uma certa coerência, mas qual é a força política que a gente vai ganhar fazendo isso? Entende? Não tem sentido. Por que você vai começar essa treta aí, esse idiota? Falando, você é revolucionário, com essa briga religiosa, sendo que a gente pode se unir politicamente e conseguir mais força. Então, uma das ideias desse vídeo é promover aí, você que tenha mais força agora para defender o cristianismo. Os cachorros estão tudo loucos, estão revoltados. Eu tenho quase certeza que esses cachorros é tudo comunista, né? Porque se eles fossem conservador, quando começasse a fazer o vídeo, eles iam ficar quieto. Mas não, eles é comunista. Então, a gente tem que aturar eles aí, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado bastante vocês. Leiam o resumo, comprem o livro, porque compensa muito. E até mais!